Oi pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Hoje eu vou trazer mais um caso criminal brasileiro, então se você gosta desse tipo de conteúdo, desse tipo de informação, já se inscreve para ficar por dentro sempre que sair vídeo novo e também não esquece de deixar o like no final do vídeo se você gostar do conteúdo. Então é isso, eu vou puxar a vinheta e vamos pro caso de hoje. O caso dos meninos de Lusiânia se trata do desaparecimento de 6 jovens em Lusiânia, Goiás, entre dezembro de 2009 e janeiro de 2010. Na época, o caso trouxe muito medo e indignação para a população local, principalmente pelo fato de todos os crimes terem acontecido em um espaço muito curto de tempo, apenas 23 dias entre o primeiro e o último desaparecimento. A população tinha medo de deixar os seus filhos saírem sozinhos de casa, irem para a escola caminhando sozinhos ou até mesmo brincar na porta de casa ali na rua com os colegas, uma coisa que era costume de todas as crianças fazerem. E o pânico tomou conta de todo o povo, que na maioria ali eram pessoas humildes, que já sofriam com o descaso das autoridades e sofreram isso na pele mais uma vez ao buscar ajuda para solucionar esses desaparecimentos misteriosos que começaram a acontecer. Tudo começou em 30 de dezembro de 2009. Diego Alves Rodrigues, de 13 anos, saiu de casa por volta das 10 da manhã para ir a uma oficina e não voltou mais. Ao cair da noite, a família já estava muito preocupada pela ausência do garoto e acionaram as autoridades, que desde o início não deram tanta atenção, alegando que Diego era um garoto de 13 anos e que devia estar na casa de algum amigo ou algo assim e que logo voltaria. Mas isso não aconteceu e começava aí o pânico das famílias de Lusiânia, principalmente as que viviam no bairro Estrela d'Alva, porque todas as vítimas viviam nesse mesmo bairro. Em 4 de janeiro aconteceu o segundo desaparecimento. Paulo Vitor Vieira de Azevedo Lima, de apenas 16 anos, trabalhava ajudando o tio nas vendas em um quiosque de lanches e também por volta das 10 da manhã ele saiu do quiosque para ir pagar uma conta de luz do tio e deveria voltar rapidamente, mas nunca mais foi visto. Em 10 de janeiro, George Rabelo dos Santos, de 17 anos, também saiu de casa para encontrar a namorada em um domingo e também não voltou mais. Em 13 de janeiro, Divino Luiz Lopes da Silva, de 16 anos, foi o próximo a desaparecer. Ele saiu de casa pela manhã para ir se encontrar com amigos em um parque, mas nunca mais foi visto. Apenas 5 dias depois, mais uma vítima desapareceu. Flávio Augusto dos Santos, de 14 anos, desapareceu assim como a primeira vítima quando estava indo até uma oficina de bicicletas. Márcio Luiz de Souza Lopes foi a última vítima, tendo desaparecido no dia 22 de janeiro. Ele foi visto pela última vez por volta das 18 horas enquanto andava de bicicleta no Parque Estrela d'Alva. Márcio era o mais velho dos garotos, tendo 19 anos. Como eu disse desde o início, desde o primeiro desaparecimento, o caso dos garotos não ganhou tanta atenção dos investigadores e eles não tratavam os casos como se eles tivessem alguma ligação, mesmo os garotos tendo todos ali uma idade parecida, todos adolescentes e todos também vivendo no mesmo bairro, alguns até se conheciam e eram amigos. As circunstâncias também dos desaparecimentos eram parecidas, os garotos saíam de casa pela manhã ou ainda pela tarde e não voltavam mais. Mesmo com todas essas semelhanças, a polícia não tratava os casos como se tivessem ligação um com o outro e não chegaram a de fato dar importância e investigar a fundo. As únicas pessoas que estavam interessadas em realmente desvendar o que estava acontecendo, é claro, eram as famílias dos garotos desaparecidos e também amigos e pessoas próximas que se mobilizaram para ir atrás, para cobrar as autoridades. Também espalharam vários cartazes com informações sobre os meninos por toda a cidade e região, além de fazerem camisetas que andavam sempre com elas, também vestidos nelas,
para fazer com que as pessoas se mobilizassem ainda mais e ajudassem nas buscas. Eles também foram insistentemente atrás da mídia, buscando que virassem os olhos para o caso e dessem a devida importância. Mesmo com todo esse empenho das famílias, sem a ajuda das autoridades era difícil conseguir alguma coisa, e então apenas um mês depois do primeiro desaparecimento foi que eles conseguiram que a mídia notasse o caso e colocasse pressão nas autoridades, porque a gente sabe que, infelizmente, na grande maioria dos casos, o que faz as autoridades realmente se empenharem em descobrir e ir atrás é a pressão da mídia. Então a mídia começou a fazer isso e finalmente as autoridades começaram as investigações. Eles começaram então a interrogar familiares e pessoas próximas das vítimas, pessoas que tinham visto elas no dia do desaparecimento, mas não conseguiram encontrar nada. Fizeram buscas também em terrenos abandonados, em casas que estavam sendo construídas em algum lugar mais afastado, em regiões de mata fechada, utilizaram até mesmo cães farejadores, mas nada nunca levava a uma pista realmente concreta. Os investigadores passaram também a tratar os casos finalmente como se eles estivessem sim interligados, procuraram por alguma coisa em comum entre as vítimas. Como eu disse, alguns deles se conheciam, mas não eram todos, e então acabaram não encontrando uma pessoa em comum ou algo que ligasse todos os 6. 2 amigos da última vítima, o Márcio e o Luiz, chegaram a ser interrogados e investigados como suspeitos, mas no fim das contas nada contra eles também foi encontrado. As investigações seguiram assim a passos bem lentos, até que no mês de abril eles conseguiram algo mais concreto. Os investigadores perceberam que o celular de um dos garotos desaparecidos estava ativo e estava sendo utilizado por alguém que tinha apenas trocado o chip do aparelho. Eles então fizeram o rastreamento para ver para onde esse celular fazia ligações e recebia também ligações e conseguiram chegar até uma fábrica de tecidos em Brasília. Investigando os funcionários dessa fábrica de tecidos, eles finalmente descobriram quem estava utilizando o celular e era um garoto filho de um homem que trabalhava nessa fábrica. E quem tinha dado o celular para esse menino era um tio dele que tinha dado de presente pouco tempo antes. O tio desse garoto era Admar Jesus da Silva, um homem de 40 anos na época dos fatos. Ele trabalhava como pedreiro e morava com uma irmã no mesmo bairro dos garotos, o Estrela d'Alva. Ele tinha saído da prisão recentemente porque em 2005 ele foi preso acusado de abusar de 2 meninos, um de 11 e outro de 13 anos. Na época ele foi preso em flagrante e condenado a cumprir 10 anos de prisão, mas quando foi em dezembro de 2009, ele recebeu o benefício de cumprir o restante da pena em liberdade e foi liberado no dia 23, apenas 7 dias antes do primeiro desaparecimento. O Admar conseguiu esse benefício com apenas 4 anos aí de pena cumprida, porque ele tinha um bom comportamento na prisão e também estudava muito, ele lia muitos livros todos os dias. Antes de ser liberado, ele passou por psicólogos e psiquiatras que fizeram laudos que apontaram que ele apresentava sinais de psicopatia e precisaria de acompanhamento psicológico após a sua liberação. Entretanto, segundo o magistrado, ser psicopata não é uma doença mental, e sim um distúrbio de personalidade. Então, isso não é critério que impediria o Admar de conseguir a liberdade. Então, ele foi liberado no dia 23 de dezembro. Esse histórico do Admar, é claro que fez a polícia ficar atenta e ficar com grandes suspeitas sobre ele, e tudo piorou porque os investigadores descobriram 2 boletins de ocorrência que tinham sido registrados por 2 garotos menores de idade pouquíssimo tempo antes, onde os garotos acusavam um homem com as descrições físicas do Admar que estaria oferecendo dinheiro para os garotos em troca de favores sexuais. Os policiais então chamaram os 2 meninos e, através de fotos que mostraram do Admar para eles reconheceram que ele era sim o homem que havia assediado eles. Com isso, a polícia foi finalmente atrás do Admar
e encontraram ainda na casa dele a bicicleta de um dos garotos desaparecidos. Ele então foi preso no dia 10 de abril de 2010 e, ao ser confrontado pela polícia, não teve como negar e acabou confessando todos os crimes e contou como tudo aconteceu. As declarações do Admar foram bastante confusas, toda hora ele mudava a versão, falava elementos diferentes, mas tem 3 principais versões que ele apresentou. A primeira, ele disse que ele oferecia drogas ou quantias em dinheiro para os garotos em troca de favores sexuais. Quando os meninos aceitavam, ele encaminhava eles até uma fazenda afastada e lá, em meio à mata fechada, após cometer o abuso contra os meninos, ele atacava eles com o cabo de uma enxada. Com os meninos já desacordados, ele então matava eles e os enterrava por ali mesmo. Ele disse que fazia isso, tirava a vida dos meninos, porque tinha medo de ser denunciado, já que ele já estava em liberdade condicional pelo crime de abuso cometido antes. Na segunda versão apresentada por ele, ele disse que, na verdade, um dos 6 garotos era traficante de drogas e tinha oferecido para ele a quantia de R$5.000 para que ele matasse os outros 5, porque os outros deviam, dívidas de droga para esse que tinha contratado ele. Ele então cumpriu o combinado, matou todos os garotos, mas depois o que o contratou tentou enganar ele e não queria pagar o dinheiro, e ele então foi e matou esse também. Nessa versão, ele disse que atraía os garotos para o mesmo lugar, a mesma fazenda, lá atacava eles da mesma forma e depois cometia o abuso nos corpos. A terceira versão é a mais aceita e nessa o Admar disse que ele atraía os meninos para esse mesmo local, oferecendo dinheiro em troca de pequenos trabalhos. Lá no local ele agia da mesma forma que ele contou antes, ele desmaiava os meninos com um golpe na cabeça, com o cabo da enxada, cometia os abusos, depois tirava a vida deles e enterrava por ali mesmo. Essa versão, como eu disse, é a mais aceita, isso porque a família de todos os meninos negou que eles tivessem qualquer envolvimento com drogas, e nas 2 versões anteriores o Admar citou que teriam drogas envolvidas na história, mas ao mesmo tempo ainda tem algumas pessoas que não acreditam nem mesmo na terceira versão, porque eles dizem que nenhuma dessas ofertas que o Admar fez para os meninos seria o suficiente para atrair eles para esse lugar tão deserto com ele, já que eram garotos já adolescentes, que já tinham uma certa malícia e saberiam identificar o perigo ali naquelas propostas do Admar, além de que não eram propostas tão interessantes assim. Essas pessoas então disseram que acreditam que o Admar teria agido como uma segunda pessoa, algum cúmplice que ajudou ele a levar à força os meninos para aquele local, ou até mesmo os meninos teriam sido atacados em outro lugar e depois levados para lá somente para que os corpos fossem escondidos. Apesar dessas desconfianças, os investigadores confirmaram que o Admar agiu sozinho, sem a ajuda de nenhum cúmplice, e aposta nessa última versão apresentada. A população, é claro, agora clamava por justiça, porque muitas pessoas ainda tinham a esperança de que os meninos tivessem sido sequestrados para trabalho escravo, alguma coisa desse tipo, e poderiam ainda ser encontrados com vida, mas infelizmente isso não aconteceu e a revolta e o sofrimento então só aumentaram. Mas o Admar não chegou nem mesmo a ser julgado, porque no dia 18 de abril, apenas 8 dias após ele ter sido preso, ele foi encontrado morto em sua cela. Segundo a polícia, ele tirou a própria vida enforcado usando tiras que ele tirou do próprio colchão.